Olá, turma do Colégio Júlio Chevalier. Eu sou a Renata Adrião. Vocês leram um livro meu, O Menino Dragão, e eu estou neste vídeo para responder algumas perguntas que vocês enviaram para mim através da Hannah, a bibliotecária da escola. Mas antes de eu começar a responder, eu queria agradecer muitíssimo ao trabalho que vocês fazem aí na escola, agradecer essas professoras incríveis que fazem de vocês excelentes leitores, pessoas questionadoras, crianças interessadas no universo dos livros, no universo da aprendizagem. E eu tenho certeza que esse projeto que vocês desenvolveram fez de vocês pessoas ainda mais sensíveis, mais interessadas, mais curiosas em entender como se dão os sentimentos da gente, como se passam as emoções, sobretudo no que diz respeito à coragem, ao medo, que foi um pouquinho das discussões propostas pelo livro Menino e o Dragão, tá bom? Então, eu queria agradecer muitíssimo a vocês e queria mandar um beijo enorme desde já aos alunos, aos professores e à Hannah pelo trabalho que vocês fazem nesse colégio super simpático que sempre me trata e me acolhe tão bem. Então, um beijo grande para vocês e vamos lá às respostas, tá bom? Eu vou olhando aqui do lado porque eu tô com o meu computador aberto com as perguntas que vocês mandaram para mim, tá? Eu vou começar com as perguntas do terceiro ano A. A Valentina me perguntou assim, qual é o sentido da história? Eu diria que o sentido dessa história era justamente vocês pensarem sobre os limites que existem muito próximos entre aquilo que a gente chama de coragem e a imprudência, que é quando a gente exagera na coragem e se coloca em situações de perigo. O menino da história se colocou em situações de perigo. E é importante que a gente entenda que o medo, ele é necessário, o medo é um mal necessário que existe dentro da gente, porque o medo nos protege de nos colocarmos em situações de perigo extremo, tá? Mas o medo não pode nos aprisionar. O medo, ele não pode fazer com que nós estejamos amarrados numa situação e não tenhamos coragem de enfrentar uma situação. Só que é preciso que nós pensemos muito em se aquela situação que está se colocando para nós é uma situação que é possível da gente enfrentar ou se é uma situação que vai nos colocar em risco, né? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, tá bom? A Ana Júlia perguntou assim, quando você escreveu esta história? Olha, eu escrevi a história mesmo há muitos anos. Eu escrevi quando o meu filho, que hoje tem 22 anos, que é o caco da história, ele estava na época com 9 anos, quando eu escrevi essa história, tá? E ele tinha entre 8 e 9 anos. E é isso, tá? A história foi escrita há um bom tempinho já. Da onde que eu tirei a ideia da história? Foi a pergunta da Bianca. De onde você tirou a ideia dessa história? Eu já vou emendar para completar a pergunta que a Ana Júlia tinha me feito, tá bom? Então, essa história eu tirei justamente de um interesse particular do meu filho Caio, tá? Que é o caco da história, como eu já disse. O Caco gostava muito de dragões. Então ele me pedia assim, mamãe, escreve uma história sobre dragões, por que você não faz uma história de dragão? E aí eu acabei escrevendo essa história, porque inclusive essa conversa sobre medo, coragem, era algo que eu conversava bastante com os meus filhos em casa. Eu tinha muito medo que eles se colocassem, como qualquer mãe, em situações de perigo, né? O que nós queremos, nós adultos queremos proteger aqueles que nós amamos, mas também não queremos que sejam pessoas medrosas, queremos que sejam pessoas que tenham coragem de enfrentar situações que aparecem na vida. Então eu conversava já muito sobre isso, mas o pedido da história do dragão foi do Caio, e eu acabei escrevendo a história a pedido dele, tá bom? A próxima pergunta, quem me fez, foi o João Paulo. Ele perguntou assim, a história foi baseada no quê? Então, como eu já disse, foi uma vontade do meu filho Caio, mas eu não sei se vocês já assistiram ao desenho, ao filme do Harry Potter, e na primeira história, tem um momento em que o Hagrid, que ele gostava também de dragões e gostava de animais estranhos, e ele está conversando com as crianças, as personagens da história, e ele tem um ovo sobre a mesinha dele, e esse ovo começa a romper para nascer o serzinho que estava lá dentro. E esse serzinho que nasce é um dragão, só que é um dragão do tamanho de uma galinha, né, como aparece na história. Quer dizer, essa foi a minha visão da personagem, desse dragãozinho. Eu falei, nossa, olha que um dragãozinho do tamanho de uma galinha, mas era um dragão. E eu falei, nossa, interessante esse dragão diferente e ao mesmo tempo
carregado de afeto, como foi a forma como o Hagrid cuidou dele. Aí eu pensei em colocar um draguinho, né? Um dragão pequenininho na história, como acabou acontecendo, tá bom? João Paulo, então agora eu vou para a pergunta da Maria Rita. Ela perguntou assim: alguém recusou publicar sua história? Essa história não, viu, Maria Rita? Essa história, eu já estava dentro de uma editora, que é a editora Átomo aqui de Campinas, que é uma editora que há muitos anos é minha parceira, publica os meus trabalhos. Mas antes de eu começar a minha vida de escritora, antes de eu conseguir uma primeira publicação, eu levei várias respostas negativas, porque você apresenta um projeto para uma editora e quando você ainda não tem um público, não tem conhecimento, né, não é uma pessoa conhecida ainda, não tem um trabalho publicado, as pessoas às vezes olham para o seu trabalho e falam assim, eu vou publicar, mas será que vai vender? Aí as editoras às vezes têm restrição com gente que está começando. Então, eu levei vários nãos por muito tempo, né? Até que essa editora aqui de Campinas acolheu o meu trabalho, mas e hoje outras editoras, não só essa de Campinas, tenho publicações em Belo Horizonte, eu tenho numa editora de Belo Horizonte que se chama Alice, eu tenho publicação numa editora de São Paulo que se chama ao Print, eu tenho publicação pela Paulinas, que também é de São Paulo, mas tem uma rede internacional de atendimento, eu tenho publicação pela Casa da Palavra, que agora é Leia, enfim, hoje em dia eu tenho bastante trabalho publicado por diferentes selos, tá bom? Todos gostam do seu livro? A Ana Júlia perguntou. Ana Júlia, uma obra de arte, o livro é arte, né? A literatura é a arte da palavra. Como toda arte, acontece da gente olhar, por exemplo, para um quadro e esse quadro nos falar algo, nos tocar em algo que tem a ver conosco. A gente diz, nossa, eu gosto disso, que interessante. Ou a gente tem um estranhamento e fala, que será que está dizendo para mim esse quadro? Não sei se eu gosto, se eu não gosto. A literatura é a mesma coisa. Então, a maioria das pessoas, quando eu converso sobre os meus livros com quem os leu, a maioria fala, nossa, achei tão bacana aquela parte, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Mas é claro que tem gente que não gosta, e tudo bem, porque a arte, ela está a serviço da sensibilidade das pessoas, né? Dos sentimentos das pessoas. E as pessoas não são iguais. Então, claro que tem gente que não goste, né? Deve ter gente que não goste também. E tudo bem, faz parte da vida do artista, que neste caso eu me refiro à minha vida de artista como escritora, tá? Que faço literatura. O Matheus perguntou assim para mim, por que você não colocou um dragão grande? Matheus, eu expliquei para você, eu não pus um dragão grande porque eu queria também causar aquele impacto que foi o final da história. Eu queria fazer uma relação entre o tamanho do dragão e o tamanho dos boatos e do medo que as pessoas promovem, que as pessoas provocam, né? E exageram as coisas de tal modo que tornam um mal muito maior do que ele é, né? Então eu queria causar essa reflexão, mas eu também queria usar aquela personagem que eu falei do começo da nossa conversa aqui neste vídeo, que era aquele dragãozinho, aquele draguinho simpático que apareceu, que foi inspirado na personagem que nasceu na mesa do Hagrid, tá? Do Harry Potter. O Davi perguntou assim, de onde você tirou os nomes Caco e Iago? O Caco, como eu disse, é um apelido derivado do nome Caio, que é o meu filho, né? Na verdade, a gente chamava às vezes de Caco quando ele era menor, mas hoje ele é Cacá, tá? Mas é um apelido derivado do nome do Caio. E o Iago era um amigo do Caio do colégio, nessa época, nessa fase da vida escolar. Ele tinha um amigão que se chamava Iago, então eu usei o nome dos amigos dele como amigos do personagem na história. Quantos anos você tinha quando escreveu o livro e quantos anos você tem agora? Isabela, eu estou agora com 52 anos. Eu tinha, na época que eu escrevi essa história, aproximadamente uns 40, 42, por aí.
Não, tinha menos, tinha uns 38, 39, por aí, tá bom? Quando você terminou o livro? Eu terminei esse livro, como eu disse para vocês, já em 2004, 2005. Acho que foi em 2005 que eu terminei esse livro. Você foi criticada por causa do livro? Pensou em desistir? Você pode dar continuidade na história? Quero saber o que aconteceu com o dragão. Ai, Milena, obrigada pela dica. Eu adoro dicas, assim, provocações. O que aconteceu com o dragão? Isso faz com que o meu imaginário comece a trabalhar e quem sabe realmente eu desenvolva uma história para contar a sequência do que aconteceu. Não, eu não fui criticada por esse livro, não. Pelo contrário, esse livro tem um impacto muito positivo em todos os lugares em que ele é trabalhado, em todas as crianças que o leem. Eu recebo até às vezes e-mails de crianças que escrevem para mim e que comentam a história, que gostam da história. Então, sobre esse livro aí, eu só tenho a dizer que ele foi um sucesso e uma alegria na minha vida, viu? Por que eu coloquei o nome Frederico no dragão? O Felipe que me perguntou por que eu coloquei o nome do Frederico. Frederico também era um amigo do meu filho no colégio. Só que eu achei divertido colocar um nome que tivesse uma rima engraçada, porque eu queria também... Você lembra que tem uma rima engraçada com o nome do Frederico na história? O meu objetivo era quebrar aquela cena de susto, de ansiedade da personagem chegando na caverna, aquele medo, aquela sombra, e aí aquela situação de ver um bichinho que não assustaria ninguém se todo mundo já soubesse do tamanho dele antes, né? Então eu escolhi um nome que tivesse uma rima divertida e ao mesmo tempo tivesse um contraste com o tamanho, porque Frederico é um nomão, né? E a ideia era dar um nomão para um draguinho. Essa foi a ideia, tá, Felipe? Como que eu fiz o livro? Então, a Gabriele que me perguntou, como você fez o livro? Um livro sempre nasce de uma ideia, de uma conversa, de uma cena que a gente vê. Como eu já disse para vocês, a gente brincava muito aqui de conversar sobre situações da vida e ao mesmo tempo inventar histórias. Então, antes de dormir, eu sempre inventava histórias junto com os meus filhos e nessas histórias normalmente tinham cenas que eu queria aproveitar para conversar com eles sobre medo, sobre coragem, sobre alegria e tristeza, sobre enfrentamentos, sobre ser quem a gente é. E eu ia inventando histórias junto com eles. E a gente acabou numa brincadeira dessas de inventar história, incluindo histórias com o dragão que o meu filho queria. E então nasce sempre numa conversa, numa brincadeira, ou numa ideia que vai ficando num cantinho da minha cabeça e eu vou brincando com aquela ideia no meu pensamento até que ela começa a ganhar vida e essa personagem começa a querer fazer coisas, falar coisas, e aí eu sento no computador, eu digito essa história e vou lendo, relendo, aumentando, como quando vocês fazem produção de texto na escola. É exatamente assim que eu trabalho, tá? Eu vou criando uma história, mas eu sempre revejo, vou ampliando, encurtando, tirando aqui, tirando ali, trocando palavras, até deixar do jeitinho que eu queria, né? Para passar o recado que eu queria. Então é assim que eu fiz foi assim que eu fiz essa história, tá bom? O livro foi baseado em algum amigo, foi o Heitor que me perguntou. Heitor, eu acho que eu já respondi, né, Heitor? Foi baseada nessas ideias anteriores que eu já disse aí, a respeito dos pedidos do meu filho, a respeito de filme que eu assisti, de conversas que eu tive em casa e até da minha vivência com a garotada como vocês, viu? Vocês também me inspiram muito. Como aconteceu agora com a Milena, que me deu a ideia. O que aconteceu com o dragão, né, Milena? Vamos pensar nisso. O que aconteceu com o dragão? Por que você escreveu o livro? Eu escrevo o livro porque é um dos meus trabalhos, é uma das minhas paixões e eu gosto de trabalhar as palavras, eu gosto da arte da palavra, eu gosto da literatura. Então eu escrevo porque é algo que me faz bem, é algo que me conecta com as pessoas e é algo que me ajuda a pensar sobre as ideias interessantes, sobre a vida, sobre tudo. Então, eu escrevi o livro por isso, porque é algo que está muito vivo em mim, a literatura está muito viva em mim, tá bom?
A Vila Atormentada, de onde veio esse nome? Quem me perguntou foi o Hugo, de onde veio? Vila Atormentada, eu não queria dar o status de cidade para aquela localidade na história, porque vila ela é mais aconchegante, dá mais a ideia de que todos se conhecem, de que todos têm os hábitos semelhantes, todos sabem sobre todos, para dar aquela ideia de conforto e ao mesmo tempo de desconforto quando aconteceu do Caco desaparecer, né? Do Caco ter saído atrás do enfrentamento do perigo. E Vila Atormentada me pareceu bem porque ela era atormentada, né, por um medo que foi levantado e que foi criado e cultivado pelos adultos daquela região a partir do que ouviam e de relatos, né? As pessoas quem conta um conto aumenta um ponto. Você já ouviu essa expressão, Hugo? Mas quando falavam do dragão naquela vila, sempre diziam histórias terríveis, mas ninguém nunca tinha visto nada, não é? Então, eles tinham essa tormenta, eles tinham esse incômodo, eles não eram 100% felizes, tinha um horário em que eles não podiam fazer mais nada. Você se lembra disso na história? Eles tinham que se recolher nas casas, porque existia um perigo eminente ali, um risco grande de uma captura por um dragão que era conhecido por todos, mas, ao mesmo tempo, nunca tinha sido visto por ninguém. Né? Então, eles tinham essa tormenta, eles eram atormentados, e por isso eu achei que era um nome conveniente para a história, para a localidade, tá bom? A Milena me perguntou assim, como você sabe que o dragão era masculino? Na verdade, Milena, eu não sei, né? Ele foi chamado, na verdade, talvez tenha tido ali uma empatia do menino com o dragãozinho, com o draguinho, né? Ele não... ao ver o dragão, ele talvez tenha se projetado, né? Eu sou um menino, ele é um menino, e aí deu um nome para aquele bichinho que ele tinha encontrado e que era um nome masculino. Mas, Milena, isso é uma ótima discussão. Eu nunca pensei sobre isso e ninguém nunca falou disso comigo, você foi a primeira. E no imaginário do leitor, viu, Milena? Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente lê uma história, a interpretação que a gente faz daquilo que a gente está lendo, muitas vezes, ela segue rumos que o autor não tinha pensado. Porque o seu universo imaginário é muito diferente do meu. Então, quando eu criei a história, eu também sabia que a história, como diz um grande autor de literatura e de pesquisas na área de linguística e de literatura, ele dizia assim, a obra ela é sempre aberta, tá? Por que é uma obra aberta? Ela é aberta porque ela nunca se fecha na ideia do autor. O leitor, ele participa da obra. Né? Ao ler uma história, você cria na sua imaginação todo um cenário, toda uma construção, toda uma elaboração do seu jeito, usando as linguagens, os conhecimentos, o repertório de vida que você tem. Então, ao ler a história, você imprime nela muito de você. Né? Então, você pode ver nesse dragão, né, um dragão feminino, um dragão do gênero feminino. É uma questão de interpretação e uma questão de leitura possível que você acabou de mostrar para mim, que é um caminho, é uma possibilidade, tá bom? Então, lembra disso sempre, Milena. A literatura é uma obra aberta, ela é sempre aberta. Então, sempre tem a possibilidade de você, como leitor, se colocar na história e percorrer, né, e criar, e imaginar, e construir, e elaborar possibilidades que o próprio autor não tinha pensado, tá bom? Porque há uma conversa entre o texto e você, e nessa conversa você cria também, você é criadora também, tá bom? Terceiro ano A, um beijo enorme, respondi as perguntas de vocês, mas a conversa não acabou, vou fazer um outro vídeo agora que eu vou responder as perguntas do terceiro B, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, aproveito para desejar a vocês um final de ano repleto de paz, de alegria, que vocês tenham muitas leituras neste final de ano, muitos livros incríveis na vida de vocês para o ano que vem, e eu estou por aqui, né? Vamos mantendo contato, vocês podem pegar meu e-mail, meus contatos em redes sociais com a Hannah, ela pode ajudar vocês, e eu vou adorar ter notícias de vocês, opiniões de vocês e trocar mais ideias a respeito do trabalho de vocês e do meu trabalho.
pelas redes sociais também, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, obrigada!